2018 foi o ano marcado pelo desemprego e pela estagnação econômica. No primeiro trimestre, mais de 27 milhões de brasileiros estavam desempregados. No estado do Rio, esse número chegou a 1.200.000, o maior de toda a região sudeste. Além disso, 2018 também foi um ano de grandes mudanças no cenário político, principalmente por conta das eleições. Para projetar os próximos 4 anos, entrevistamos os líderes dos principais setores econômicos do estado do Rio, como comércio, indústria, turismo e transportes, para responderem a seguinte pergunta: qual deve ser a prioridade para a retomada do desenvolvimento econômico do estado? Todos eles foram unânimes ao apontar a segurança e afirmaram que a ausência dela foi um dos principais motivos para a queda dos investimentos nesses setores. A nossa equipe foi ao Palácio Duque de Caxias e entrevistou o interventor federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro, General Walter Souza Braga Neto, que falou sobre as estratégias para gerir a segurança fluminense e qual o legado que a intervenção vai deixar para a população. O Rio em Foco Agenda de Futuro está no ar. Segundo o Instituto de Segurança Pública, ISP, o estado do Rio encerrou o ano de 2017 com o maior número de mortes violentas desde 2009. No total, foram 6.731 casos que englobaram homicídios dolosos com intenção de matar, homicídios praticados por policiais, latrocínio, roubo seguido de morte e lesão corporal seguida de morte. Em 2018, esses números diminuíram, mas a sensação de insegurança persistiu. Nesse primeiro bloco, o diagnóstico é feito pelos próprios líderes empresariais. Além de ser um problema social, a falta de segurança impacta no desenvolvimento econômico do Estado, impede os investimentos e a abertura de novos empreendimentos, a formação de ambientes de negócios competitivos e, consequentemente, a geração de emprego e receita para a região. A segurança é uma trava hoje no desenvolvimento, porque as empresas têm a dificuldade de vir para o Rio de Janeiro, às vezes com medo, e às vezes até o noticiário traça um perfil, às vezes, mais violento do que a cidade está. E eu acho que a segurança realmente é uma questão primordial para o Rio de Janeiro. Nunca vivíamos uma crise tão profunda, e principalmente o Brasil está nessa crise, mas o Rio de Janeiro realmente está sendo muito sacrificado. Nós tivemos problemas que todos sabemos quais são, não precisamos enumerá-los, mas eu acho que com isso o desenvolvimento, o desemprego é a pior crise que nós temos. Então nós temos que trabalhar nisso. E a associação realmente vem trabalhando numa pauta na segurança pública e em outros setores também para ajudar esse desenvolvimento. No setor de comércio de bens, serviços e turismo do estado do Rio, a insegurança vem sendo uma barreira para colocar o estado nos trilhos do desenvolvimento. Na busca por soluções, a FEComércio criou o Conselho Empresarial de Turismo para discutir o tema e apresentar propostas para o avanço desses setores. Estamos criando agora o Conselho de Turismo, Conselho Empresarial de Turismo, para unir todos os atores desse setor, para que possamos ali discutir tanto as necessidades quanto os projetos de futuro. Nós sabemos que o turismo é um dos produtos mais valiosos do nosso estado e, infelizmente, nós estamos passando por um momento de muita dificuldade. E nós entendemos que nós temos que ser os atores principais para a retomada do desenvolvimento nesse aspecto. Estamos preparando para o final do ano um grande seminário de turismo com foco em segurança, para que nós possamos vir a discutir esse momento que nós estamos vivendo. Devido à sensação de insegurança, o turismo fluminense deixou de faturar 657 milhões de reais entre os meses de janeiro e agosto. Os dados são do estudo lançado pela Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Para atrair turistas e promover eventos nacionais e internacionais no estado, a Federação dos Convention and Visitors Bureau, FCVB, trabalha a veiculação de notícias positivas por meio da imprensa. Acho que o nosso estado está sofrendo por ausência, né, da segurança pública, também da sensação, não é só da segurança em si, mas é que o cidadão e o visitante não estão se sentindo seguros, né? Então acho que o maior desafio para o nosso futuro governador e, claro, né, para toda a Assembleia Legislativa, é tratar da segurança como um grande entrave para todo e qualquer segmento, não é só o turismo não, tá, gente?
o comércio, a indústria, né? Todo mundo está ressentindo, principalmente a população mais carente. Nesse ponto, a FCVB tem um trabalho importante também de trabalhar com essa imprensa internacional e com a visão que se tem do estado do Rio de Janeiro para ser visitado, para se trabalhar aqui, para se fazer eventos. Como é que vocês têm trabalhado essa agenda? Os Convention Bureau, eles têm como DNA, né, Geisa, o trabalho de mostrar o marketing do destino. Né? Então, hoje a federação está mais apagando fogueira do que realmente fazendo o trabalho principal, que é a captação de eventos. Apagando a fogueira de que maneira, Geisa? Toda notícia ruim, né, que sai da cidade do Rio de Janeiro e algumas, né, das cidades do interior do Rio, o nosso trabalho é imediato. Para cada notícia ruim, a gente solta uma notícia boa. Nosso estado é o mesmo e é famoso no mundo inteiro. No setor de transporte de cargas, por exemplo, em 2017, o prejuízo foi de 600 milhões de reais por roubos em avenidas expressas como a Avenida Brasil. Além disso, as transportadoras passaram a cobrar taxas extras para entregas com destino no estado do Rio. Infelizmente, o maior problema que afeta hoje a economia do estado, e eu não falo só a atividade de transporte, é a questão da insegurança. O roubo de cargas, como é amplamente noticiado pela imprensa, por todos, e as próprias autoridades têm conhecimento sobre isso, tá? Ele assusta investimento, tira empresas que querem gerar trabalho, gerar emprego, trazer recursos para o Rio de Janeiro, e você começa a gerar um esvaziamento econômico muito grande que aumenta o problema social, né? E o roubo de cargas, as empresas de transporte de cargas, em especial, elas sofrem muito com isso, com o agravamento do custo do seguro, com o custo de transporte sendo cada vez mais elevado, com escolta, com exigências, com restrição horária, tudo isso. O próprio trabalhador, o motorista e o ajudante que não querem mais trabalhar na atividade. Quer dizer, hoje o ponto principal seria você realmente ter uma situação com relação à segurança melhorada. O roubo de cargas acontece em todo o país, bem claro. Só que no Rio de Janeiro ele sofreu uma mudança muito agressiva e virou praticamente saque, né? Deixou de ser um roubo planejado para virar saque nas ruas. E no bloco a seguir, o legado, vamos exibir uma entrevista exclusiva com o interventor federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro, General Walter Souza Braga Neto. Não saia daí, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com o especial Rio em Foco, Agenda de Futuro, Segurança. Em fevereiro de 2018, o Senado aprovou o decreto que determinou a intervenção federal no estado do Rio. A segurança pública passou da esfera estadual para a federal, sob a responsabilidade do interventor General Walter Souza Braga Neto. A medida vale até o dia 31 de dezembro do mesmo ano. Na entrevista a seguir, o general fala sobre as principais ações da intervenção que possibilitaram maior integração entre as polícias federal, civil e militar, juntamente com o Corpo de Bombeiros e os agentes penitenciários, e quais as medidas adotadas para reduzir os índices de violência e criminalidade no estado. A intervenção federal, ela é estruturante. As pessoas se focam muito no legado material da intervenção. E o principal legado da intervenção é o intangível. É a formação dos policiais, é a motivação, é a parte de estruturante, estrutura logística, estrutura das escolas que nós estamos arrumando, ajudando eles a fazerem, né? Então, essa parte estruturante, ela é uma parte muito importante desse legado. Eu estou falando do legado para a segurança pública, tá? Planejamentos e tudo mais que nós estamos trabalhando junto com eles. Nós não estamos fazendo isolados, estamos trabalhando juntos. Inclusive, eles estão muito motivados com relação a isso. Eles estão sentindo que nós estamos dando uma importância que realmente eles têm na opinião deles com relação a esse legado. E uma parte, o mais importante desse legado é, na hora que nós sairmos, essas instituições da segurança pública sejam vistas como instituições de Estado, não sejam alvo de motivações políticas. Porque a instituição armada não pode estar motivada, voltada para esse lado político. A questão do território é muito importante quando se fala de desenvolvimento econômico e expansão dos investimentos. Como atuar nisso? Hoje, tá? Não existe um domínio de território, né? Porque passa uma ideia de que existe um território liberado. Isso não existe.
A polícia entra em qualquer lugar com maior ou menor dificuldade. Com as Forças Armadas, nós entramos em qualquer lugar. É só uma questão de planejamento, organização, coordenação, que é uma coisa que nós temos trabalhado. As entidades não podem trabalhar sozinhas. Por exemplo, Polícia Militar planeja, a Polícia Civil não está nem sabendo, a Polícia Rodoviária Federal. Às vezes você atua ao lado da rodovia federal e não fala com a Polícia Rodoviária. Isso nós estamos integrando. Por isso é que os índices estão caindo. Com relação ao papel do Poder Legislativo, o que tem que estar no radar dos deputados estaduais nos próximos 4 anos? Olha, primeiro tem que ter na cabeça que a polícia sozinha não resolve o problema. Eu tenho dito isso em todas as minhas entrevistas. Se a polícia vai e faz... A polícia, quando eu falo polícia, forças de segurança, de uma maneira geral. Se as forças de segurança entram numa comunidade o restante do Estado, dos serviços, tem que entrar juntos e tem que permanecer, né? Eles têm que permanecer. Então, o Legislativo tem que ter essa visão de que o Estado não é um problema somente de polícia, que existem mudanças legislativas que têm que ser feitas por causa da questão previdenciária, por exemplo, né? Da progressão de carreira. Do jeito que foi montada a polícia e o bombeiro aqui no Estado, muitas vezes trocando aumento salarial por promoção, você chega a uma fase que você só tem coronel e subtenente na polícia. Então isso tem que ser reestruturado. Eu posso reestruturar as praças com um decreto meu, que eu sou governador, né? Mas só as praças. Os oficiais têm que ser feitos pelo Legislativo, né? Eles têm que fazer leis que gerem emprego. Eu não vou ensinar o Legislativo, quem sou eu, mas eles têm que se focar em leis que gerem emprego, porque não adianta eu pacificar uma área e não ter emprego para essa área. A população tem que ter oportunidade, tem que ter uma expectativa, uma perspectiva de melhora. Então esse trabalho tem que ser feito. E se o dinheiro não é suficiente, eles têm que planejar e saber dividir e atender às prioridades. E no bloco a seguir, a segunda parte da entrevista com o general Braga Neto. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. De acordo com o ISP, se compararmos o período de junho de 2017 com 2018, houve uma redução nos índices de crimes contra patrimônio e homicídio, roubo de veículos, homicídios dolosos, roubos de estabelecimentos comerciais, roubo de ruas e também roubo de cargas. Apesar dos dados revelarem alguns avanços no combate à violência, o general explica que é preciso tempo para colocar em prática todo o planejamento e o trabalho da intervenção. O pessoal compara, às vezes, o ano passado com esse ano. Só que o ano passado eu tive greve da polícia, janeiro, fevereiro e março. Então, quando eu comparo, eu tenho uma distorção. Mesmo assim, hoje os índices já estão menores, tá? Mas isso tem uma distorção. E a outra coisa é quando comparam, a intervenção tem 7 meses, a intervenção tem 8 meses. A intervenção, quando você conta isso, você conta no dia que me ligaram e falaram assim, você é um interventor. E eu comecei a trabalhar num projeto que não existia. Eu fui montar a intervenção, não tinha nada, era eu e mais um oficial meu, fulano, vamos pensar como é que nós vamos fazer a intervenção, né? Como é que eu vou estruturar isso aqui? Eu não ia criar uma unidade gestora. Aí o presidente do TCU me aconselhou a criar, eu tive que criar. Eu não tinha cargos, não tinha dinheiro para pagar gratificação para os civis. Por isso é que está vários militares dentro da intervenção, porque o militar eu dou ordem e ele vem. O civil, se eu não der uma gratificação, ele não vem, né? As gratificações só foram fechados o pacote da gratificação em julho, né? Então tem um passo a passo que a população é imediatista, né? Normal, isso é normal, e demora. Agora eu vou te perguntar, aí sai assim na mídia, cai a aprovação da intervenção. Saiu na mídia, tá lembrado? Saiu na mídia. Intervenção, quando começou, quando me anunciaram, 70 e poucos % de aprovação. Aí, depois agora, há pouco tempo agora, foi em agosto, a Folha de São Paulo deu que nós temos 66% de aprovação. Aí eu vou te contar o seguinte, ó, eu ainda não comecei a gastar o dinheiro,
Tá? O dinheiro começou, até agora, já começamos a receber uma total de 80 milhões, mais ou menos. Até o final de outubro, eu já estou empenhando quase 600 milhões, porque eu demoro para fazer um processo conforme é previsto na burocracia brasileira, mesmo com inexigibilidade e dispensa de licitação. Então, os resultados vieram caindo sem o recurso de apoio a eles ter chegado. Que faz muita diferença. E só com motivação, nós os motivando, né, e investindo na liderança dos órgãos de segurança pública. O interessante da gente conversar nesse momento é que a gente, na verdade, está falando de uma caminhada e de coisas que estão sendo construídas agora para um futuro próximo. A reestruturação que está sendo feita, a integração das inteligências, o fortalecimento das corregedorias, um investimento na logística, não estou dizendo logística, o material em si, mas no fluxo logístico, num planejamento, um investimento na parte de ensino deles, num fluxo de carreira, num estudo de carreira e tudo mais. Isso é o principal legado, porque eu estou comprando 4.000 carros, hoje mesmo eu assinei um documento, 70 viaturas, sabe quantos presos são transportados por dia no Rio de Janeiro? 700 presos. Tá? 700 presos para audiência que eles são trazidos. As viaturas que eles têm estão com mais de 200 mil quilômetros rodados. Falta pneu, você põe pneu, estoura embreagem, todas velhas. Nós estamos comprando 70 viaturas para eles. Né? Isso tudo vai chegar, mas não é o principal. Isso faz parte do pacote. O principal é a valorização do homem, seja ele agente penitenciário, seja ele bombeiro, seja ele policial. E aí tem que esperar o tempo acontecer. Mas os resultados estão vindo muito rápido até do jeito que foi feito, eles estão se apresentando muito rápido. No processo de intervenção, houve uma integração também com a Polícia Federal? Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal. Nós terminamos hoje uma operação junto com a Receita Federal no porto de Itaguaí. Tá? Receita Federal, as forças militares, nós temos um sistema de vigilância da fronteira que está alimentando também a parte de inteligência. Então, e isso vem sendo construído aos poucos, porque é aquilo que eu disse, o conhecimento na parte de inteligência, ele não é assim, eu te conheci e eu passo o dado. Então, nós fomos trabalhando. Uma das primeiras medidas que o general Richard fez quando assumiu a secretaria foi assinar um protocolo de troca de dados, de acesso a banco de dados, entre a Secretaria e a própria Polícia Federal. Então, não é só a Federal, é ela, a rodoviária, as Forças Armadas, tudo isso está sendo feito para buscar essa entrada, tentar bloquear a entrada de drogas e armamento aqui no Rio de Janeiro. Roubo de cargas foi um tema super... Roubo de cargas, você vê, o Rio corria um risco de desabastecimento de roubo de cargas, né? Hoje em dia eu tenho empresários que vêm falar comigo que depois que a intervenção entrou, ele tinha uma média de 8 caminhões roubados por semana. Depois que a intervenção entrou, ele teve um caminhão e mesmo assim esse caminhão foi recuperado. Agora, você não consegue acabar totalmente com o crime, né? O que não pode é o crime estar naquela ostensividade que você tinha quando nós começamos aqui o trabalho. Falando de Estado agora, o que vai ser entregue pela intervenção federal ao governador no dia 1º de janeiro de 2019? Eu já tive com os candidatos, a boa parte dos candidatos estiveram comigo. Para todos eles eu falei a mesma coisa. Na hora que for definido o pleito, eu vou no candidato que for eleito, vou entregar para ele um plano de transição, que nós estamos fazendo a revisão dele agora, porque eu recebi observações do Tribunal de Contas da União, de outros participantes, outros colaboradores. Eu vou entregar o plano. Vamos apresentar uma lista de pessoas que ele pode realmente escolhidas dentro do perfil profissional. Olha, essas seriam pessoas que o senhor poderia escolher, mas é decisão dele, né? Isso eu estou trabalhando no intangível e vou mostrar todo o planejamento que está feito. Nós temos um planejamento de prosseguirmos num apoio, só que vai reduzir bastante, né, o efetivo que nós temos hoje. Tem uma parte da intervenção que fica aqui, outra parte fica no CICC. Né? Fica uma parte aqui porque tem as aquisições, tem aquisições que só vão chegar o ano que vem. Mas nós fechamos todas elas esse ano, basicamente.
Então, esse trabalho todo vai ser apresentado ao governador. Se houver uma continuidade, eu tenho certeza que não vai ter problema, não haverá problema. E o que ele vai receber de palpável que a população vê é o que vocês estão recebendo agora, percebem agora, nos índices de criminalidade. Porque todos os índices estão num viés de queda constante. Em relação ao futuro, né, e essa sensação e essa confiança, qual é o recado que o senhor deixa para o nosso telespectador? Olha, eu posso falar nessa confiança no tocante à intervenção. Nós estamos monitorando. O militar, ele é, por natureza, positivista e cartesiano. Então, ele se baseia em números, em fatos, em resultados. E pelos resultados que nós temos visto, tudo aquilo que a intervenção se propôs para ajudar a segurança pública está sendo atingido e será atingido. E o tempo é suficiente? Não tenho dúvida que a intervenção vai ter sucesso naquilo que ela se propôs, e o tempo, se houver uma continuidade daquilo que foi planejado, ele é suficiente, e a polícia, as forças de segurança aqui, têm perfeita condição de tocar para frente esse trabalho, desde que não haja interferência e nem acertos que possam prejudicar essa questão do mérito dentro da segurança pública. O especial Rio em Foco Agenda de Futuro fica por aqui. Nessa edição falamos sobre segurança como prioridade para a retomada do desenvolvimento econômico do estado do Rio. Na semana que vem, o tema é planejamento, gestão e transparência de governo. Não perca! E aproveite para se inscrever no nosso canal no YouTube. O endereço é esse que está aparecendo aí na sua tela. Para assistir todas essas entrevistas na íntegra, acesse o site querodiscutiromeuestado.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.